Namastê, sou a Daia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à continuação, à retomada, esse próximo passo da nossa jornada introdutória a essa sabedoria que eu sou apaixonada, que é a Ayurveda. Hoje nós vamos entrar em contato com algo que vive desde sempre em você, mesmo que você só esteja começando a escutar agora pela primeira vez. Nós vamos falar sobre os doshas, estas energias da natureza que se movimentam em tudo, inclusive dentro do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. Então, lá na nossa primeira aula, nós exploramos os 5 elementos da natureza, os atributos que os compõem. E o que existe agora, e que vamos ver como, é que esses elementos eles se combinam e se relacionam entre si, e eles se combinam no que a gente chama de bioenergias, ou os doshas, e isso molda a nossa constituição, molda os nossos ciclos e molda toda a natureza em si. Aqui a gente não vai ficar presa a rótulos. Tem muita gente que fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós aqui vamos desmistificar, nós vamos sentir e nós vamos observar. E principalmente com o objetivo de aprender e reconhecer essas forças no seu cotidiano, no seu dia a dia, como uma medicina que ela nasce a partir dessa escuta e da presença genuína. Hum, então, então, como vimos na primeira aula, tudo na natureza é formado por uma única matéria, que é o que chamamos em sânscrito de Prakriti. Ela é feita, dos 5 bhutas, ou 5 elementos, que são, como vimos anteriormente, a água, a terra, o fogo, o ar e o espaço. E sendo essa a base de qualquer substância, de constituição de qualquer substância, eu diria. Então a pergunta é, o que que seriam esses famosos doshas, né? Se nós já falamos dessa base que são os próprios elementos em si. E na prática, o que acontece é que estes elementos, eles se combinam com um propósito funcional. Eu brinco que é como se os elementos se unissem para criar superpoderes. Então, os doshas, eles surgem como essas bioenergias vivas que regem todas e quaisquer atividades ou forças vitais que atuam no corpo, na mente, nas emoções e em qualquer substância. Então, tudo que nós encontramos vai ser sempre uma composição dinamicamente modificando o tempo todo, se transformando o tempo todo a partir dessas bioenergias. Então, sendo assim, é, aqui estão elas. Nós temos primeiro a bioenergia ou dosha que chamamos de vata, que é a união de ar e espaço. Então, os 2 elementos aqui explicitados, ar e espaço,
Eles se unem e o superpoder que eles criam, o propósito funcional deles é o movimento. Então, a bioenergia que gere essa atividade do movimento em nosso corpo ou em qualquer substância ou sistema, ela é essa denominação de vata. Então, nesse momento que eu estou falando, por exemplo, é necessário uma série de movimentos internos que, de uma forma aí até mesmo inconsciente, nós não precisamos ficar pensando para fazer, mas esses movimentos inconscientes internos, eles estão possibilitando que esse som, essa vibração sonora caminhe pelas minhas cordas vocais, movimente internamente elas, para então sair pelos meus lábios. Então, todo esse movimento que aconteceu é a própria energia de Vata em si. Assim como outros mais simples, movimentos de articulações, dedos, tudo que é movimento. Então, nós temos o dosha, ou a bioenergia de Pitta, que é a mistura aí de fogo e água, criando esse superpoder ou essa função, esse propósito funcional da transformação ou metabolismo. Então, a bioenergia que vai fazer a gestão de qualquer tipo de transformação ou digestão no nosso corpo ou em qualquer substância ou sistema é denominada de Pitta. Então, capturando até mesmo o mesmo exemplo que falamos no Vata, quando a minha voz, quando essa vibração sonora foi projetada para fora dos meus lábios através dos movimentos de Vata, ela chegou aos seus ouvidos e a partir do seu sentido auditivo e principalmente a partir da atuação do Pitta, para que ele para que fosse possível ele fazer a digestão ou a transformação dessa vibração sonora em algo que o seu cérebro compreende e discerne como algo intelectual, como um conceito, como algo que você já aprendeu anteriormente, uma palavra, uma linguagem. Então, o senso de transformar algo em outra coisa é Pita que está fazendo. Então, estamos falando não somente da digestão restrita a um alimento que comemos e que se transforma internamente, separam-se o que é bom, o que não é bom, etc. A transformação de qualquer coisa em outra também é feito por essa energia de Pita. Temos o dosha Kapha, que é a união de terra e água, e que se unem com o propósito funcional da estrutura e da nutrição. Aqui, a bioenergia, que faz então essa gestão da estrutura e da nutrição no nosso corpo, em qualquer substância, sistema, tem essa dominação de Kapha. E alguns exemplos são os próprios órgãos internos do nosso corpo, a estrutura óssea. Aqui, tudo aquilo que possui mais massa, é mais denso, dá suporte para um organismo, um sistema, é a própria energia de Kapha em si. Estou aqui falando desses três doshas, dessas três bioenergias, Vata, Pitta, Kapha. Elas são forças que atuam o tempo todo na nossa digestão, no nosso sono, no pensamento, na disposição. E todos nós e todas as coisas possuem essas três bioenergias em proporções que são únicas, mas que elas mudam conforme o clima, conforme momentos específicos. E mais adiante nós vamos entender melhor como que é essa dinamicidade toda. Bom, como que a gente reconhece então esses doshas, né? Para a gente reconhecer, o Ayurveda
volta naquele conceito que falamos na outra aula, que são os atributos ou as qualidades. Então, cada dosha manifesta atributos sutis, que são as chamadas gunas, e que elas podem ser manifestadas no corpo, na fala, nas emoções, no ambiente, em tudo. Então, se você lembra daquela aula anterior, nós vimos os pares de gunas, qualidades, para que nós pudéssemos reconhecer essas qualidades em nós, no outro, nas coisas, nos alimentos, etc. E aí, se você teve essa oportunidade de fazer o exercício prático de observação fenomenológica da maçã que eu propus, você deve ter observado atributos ou qualidades que tornam essa maçã única. E agora você vai poder compreender mais uma camada deste ser único da maçã e também de outros e outras que quiserem observar a partir de agora. Então, esses pares de qualidade, eles se relacionam com os elementos da natureza e, portanto, também com os doshas, uma vez que os doshas são combinações desses elementos. Então, ao sabermos quais são os doshas mais predominantes em cada substância, a partir de toda essa correlação que falamos, ou de nós mesmos, ou do nosso entorno, ou do clima, ou do ambiente, a proposta é que a gente vai passar a ter mais consciência para fazer escolhas mais apropriadas para nossa harmonia e para o nosso bem-estar. Então, tudo aquilo que é leve, seco, frio, aqui vocês podem ver, né? São as características que estão mais presentes na natureza Vata. Todos esses atributos e gunas aqui explicitados. Agora, tudo aquilo que é quente, oleoso, penetrante, são atributos ou características de Pita. Porque Pita é feito de fogo e água. Vimos anteriormente quais eram as características só do fogo e só da água. Agora é uma combinação. E tudo aquilo que é pesado, frio, estável, está relacionado ao dosha Kapha. Então, esses atributos, eles se manifestam no corpo, nos ciclos da natureza, nas fases da vida. E isso nos mostra que a Ayurveda é, acima de tudo, uma ciência super sensorial, né? Então, para facilitar a nossa percepção, eu gosto de trazer aqui imagens que evocam esse espírito de cada dosha, para você compreender de uma forma mais intuitiva mesmo, até como que cada uma destas bioenergias é, elas, elas, essas bioenergias que, no caso, elas não estão, mais uma vez, somente em nossos corpos, mas sim em tudo que constitui a matéria e a natureza em si. Então, o Vata é como o vento, movimento, união de ar e espaço. Então, podemos dizer que são folhas dançando, uma bolha de sabão flutuando, a criatividade pulsando, e às vezes pode ser até mesmo uma dispersão, uma fantasia, uma irregularidade em excesso, como se fosse um excesso desse movimento. Também é a própria energia de Vata em si e que caminha entre extremos. O Pitta, que é como fogo, como uma fogueira, como o brilho dos olhos, como a determinação. E é muito intenso. É uma eficiência, às vezes uma impaciência.
E o Kapha, que é como uma terra úmida ou uma presença estável, a doçura, é uma estabilidade, é uma escuta empática, é o autocuidado. E excesso pode ser um apego. Então, como que você reconhece essas forças? Porque elas vivem em você. Então, agora nós vamos olhar como que essas características elas se manifestam mais nos corpos em si de seres humanos. Aqui em padrões não necessariamente somente físicos, mas também comportamentais, emocionais, mentais. Então, é bem importante que também eu estou dizendo aqui que são como são as manifestações dessas bioenergias em nós. Isso não quer dizer ainda que eu sou determinada energia, que eu sou determinado dosha. Como nós dissemos lá no início, todos nós temos todas essas bioenergias. Caso contrário, nós não íamos conseguir funcionar ou viver. Nós precisamos de todas essas bioenergias entre nós. E aí vamos ver mais para frente um conceito importante que vai ser, tá, mas eu tenho mais esse tipo de característica ou esse outro, e o que que isso quer dizer? Então, mais para frente a gente vai ver. Agora, o processo é apenas da gente trazer a consciência o que que é cada uma dessas bioenergias como elas se traduzem nos corpos de seres humanos. Então, a energia vata, por ser área e espaço, ela é mais leve, ela é uma estrutura mais esguia, ela traz uma certa rapidez nas atividades. Ela pode ser traduzida como uma irregularidade na fome e na digestão. Ela pode se apresentar na forma de um sono leve e interrompido, de uma insônia, ao mesmo tempo que também pode se apresentar como um entusiasmo, uma vivacidade, uma imaginação. Ela pode também ser apresentada como uma mudança de humor, uma excitabilidade, uma rapidez ao adquirir novas informações, porém esquecê-las. Então, bem curioso, porque Vata é área e espaço, então consegue movimentar e capturar muita coisa, mas será que é a energia que de fato vai conseguir transformar, reter? Então, a absorção de vários elementos, isso é vata. Pode ser traduzido como uma tendência à preocupação, uma tendência à obstipação intestinal, e reage ao mundo pelo tato, e pode ser traduzido com uma pele seca, porque vimos, inclusive, que o atributo de vata é seco. E aqui segue uma pessoa que possui, ao traduzir essa bioenergia, pode gostar de animação, de mudanças. Às vezes tem uma boa digestão, às vezes não, por ser irregular. Andam geralmente com um passo mais rápido, têm explosões de emoção que duram pouco e são logo esquecidas. A bioenergia de Pitta, dosha Pitta. Então aqui, essa manifestação dessa energia, ela geralmente traduz em uma constituição mais mediana de corpo, se traduz com um vigor, uma resistência, uma tenacidade de músculos mais medianos. Geralmente se traduz como um temperamento mais empreendedor, um gosto por desafios, uma inteligência aguçada. Então, se Pita essa energia de transformação, de discernimento, como é ela que traz para nós essa possibilidade de compreender as coisas rapidamente. Então, como eu trouxe anteriormente, que para Vata é a energia
de capturar múltiplas informações. Pita é a energia que transforma, discerne intelectualmente e faz boas escolhas do que é essa informação em si, com discernimento. Geralmente essa energia, por ser fogo, ela se traduz em muita fome, sede e uma boa digestão. Pode gerar uma tendência à raiva. Geralmente a pele pode se apresentar até mesmo rosada ou sardas, que é a cor desse elemento do fogo, praticamente. E exatamente por isso também pode se apresentar como uma aversão a esse calor, uma aversão a esse sol, uma vez que eu já tenho essa característica aqui se apresentando nesse momento, nessa circunstância mais forte. Aqui pode se apresentar também em alguns extremos, como uma exigência, um sarcasmo, uma criticidade em excesso. É geralmente traduzido como uma reação ao mundo de uma forma visual. Os olhos são órgãos que são órgãos pita. Então, exatamente por isso também que essa energia, quando muito presente, é como nós reagimos ao mundo. E a energia Kapha, que geralmente se traduz com uma constituição mais forte, estrutura forte. Então, isso não quer dizer necessariamente um sobrepeso ou não, uma obesidade. Claro que isso pode ser um sinal de um desequilíbrio que nós vamos ver mais para frente. Mas aqui nós estamos falando de estrutura mesmo. Então, uma pessoa que possui uma estrutura óssea grande mesmo, né? Geralmente tem uma energia constante, gestos mais vagarosos e graciosos. É uma personalidade mais calma, tranquila. Pode ser até mesmo mais lenta para se enfurecer. A pele geralmente mais fria, mais macia, geralmente oleosa. E lentidão para adquirir novas informações, mas boa memória. Então, uma boa retenção. O que que isso então quer dizer? No mesmo exemplo que estávamos conectando, Vata consegue capturar muitas informações, Pita consegue digerir, discernir intelectualmente e Kapha mantém, retém este conhecimento, sustenta. Então, por isso que nós precisamos das três bioenergias, nós precisamos dos três doshas em equilíbrio para que possamos fazer todo esse processo. Caso contrário, nós vamos capturar um monte de informação, mas a gente não vai traduzir para o que é importante para nós e não vai reter, e outras variações aí possíveis. Aqui para Kapha, outras características que podem se manifestar é um sono prolongado, existe uma tendência para obesidade, como eu comentei, e a digestão ela é mais vagarosa e uma fome ela moderada. Geralmente tem uma afeição, uma tolerância, uma generosidade. Pode ter uma tendência à possessividade, complacência, apego. Aqui geralmente leva-se bastante tempo para tomar decisões nesse dosha quando ele está mais presente. Acordar vagarosamente, ficar na cama por muito tempo, também é uma característica kapha. Respeito aos outros e empatia, isso é uma característica bem kapha. Buscar consolo emocional nos alimentos. E o andar é leve, mesmo com excesso de peso, para quando temos essa bioenergia. Então, talvez você se reconheça em mais de uma dessas descrições, e isso é completamente natural, pois, como eu comentei, todos nós somos compostos
por todas essas bioenergias em algum nível. Nos próximos conteúdos, nós vamos explorar mais sobre conceitos importantes como constituição e desequilíbrios, para que você possa aprender quando é preciso balancear essas energias e o que você pode fazer sobre isso. Porque está nas nossas mãos, uma vez que tenhamos consciência. Então, nesse momento aqui, o importante é despertar essa sua escuta para perceber o que que está mais presente no agora. Como a gente pode perceber, o Ayurveda, ele é, acima de tudo, uma prática de observação bastante sensível. E observar o que comemos, como sentimos, como reagimos, como dormimos, como acordamos, mas também observar o que nos cerca, os ciclos do tempo, o ambiente, os relacionamentos e as estações. Então, antes de sugerir qualquer mudança, o Ayurveda nos convida a olhar com atenção. E é esse olhar amoroso e presente que pode dar início a uma transformação. É bastante comum escutarmos algumas pessoas falando, eu sou Vata, eu sou Pitta. Mas o Ayurveda, ele é muito mais dinâmico do que isso. E essas bioenergias, elas estão o tempo todo se alterando, né? Então, como a gente pode ver, não tem como sermos e nos identificarmos somente com alguma daquelas características. E então vamos passo a passo para compreendermos bem esta dinamicidade toda. Então, algumas perguntas simples podem te ajudar a abrir essas janelas profundas de autoconhecimento. Você pode se perguntar, por exemplo, como está meu corpo hoje? Leve ou pesado? Minha mente está mais agitada ou mais lenta? Sinto fome ou estou sem apetite? E minhas emoções, como estão vibrando? E essas perguntas, elas não têm o objetivo de rotular, elas são convites para exatamente você escutar. E a partir disso, observar como essas bioenergias, os doshas estão presentes a cada instante da sua vida, ambiente que você está, etc. Nós estamos constantemente em interação com o ambiente e o Ayurveda, ele nos lembra de tudo que nos cerca também. Que tudo isso está nos moldando, porque é tudo feito de relações. Por isso também a gente pode observar, então, o clima hoje está úmido, seco, frio, quente. E com quem eu estou convivendo? Como essas pessoas afetam o meu estado interno? Como é o lugar que eu passo mais tempo? Ele é agitado, ele é estável, ele é quente, ele é acolhedor. Então, o mundo também tem doshas, e observar o mundo é parte do caminho de retornar para essa conexão mais genuína com a natureza. Bom, agora que tocamos esses aspectos, eu te convido a um momento de escuta profunda. Vamos silenciar juntos por alguns minutos para sentir essas forças, não apenas com a mente, mas com o nosso corpo inteiro. Então, eu te convido a um momento de silêncio, para você se sentir com a coluna ereta
e sentar com a coluna ereta e fechar os seus olhos. Fechando seus olhos nessa postura ereta, relaxada e estável. Sinta o corpo, sinta o chão sob o seu corpo. Respire profunda e suavemente e vá chegando em si mesmo. Mais um ciclo de respiração profunda, chegando mais e mais próximo do aqui e do agora. Então, peço que você observe, sem julgamentos, como que está seu corpo agora. Está leve ou ele está denso? No seu corpo, de uma forma geral, tem mais calor ou tem mais frio presente? Observa nas extremidades das mãos, dos pés. Só observa. Observa se você sente algum tipo de dor no seu corpo. Só observe. Você não precisa fazer nada sobre isso. Observa como estão as sensações no seu sistema digestivo. Se tem leveza, se tem peso, se tem estufamento. Então observa na sua estrutura de uma forma geral, se você vê mais rigidez ou fluidez nos músculos, nos ossos, nos gestos. Um ciclo de respiração profunda. E agora um convite para observar a sua mente. Como está a sua mente nesse momento? Ela está tranquila ou está agitada? Sem julgamentos. Só observe. Observe se as ideias fluem como um rio ou como um fogo. Se existe clareza ou existe confusão. Mais um ciclo de respiração profunda, chegando no aqui, no agora, nas suas emoções. Você sente que existe alguma angústia, alguma tristeza presente, sem voltar no tempo e para o futuro, observando o agora. Quais são as emoções presentes? Alegria, plenitude, amor. Mais um ciclo de respiração profunda, chegando mais e mais no aqui e no agora, observando seu entorno. E como que esse entorno reage com o teu corpo? Então você sente que o clima hoje está como? E as pessoas que estão ao teu redor nesse momento, elas te afetam de alguma forma? Sons, ruídos e o ambiente? Como que o ambiente está nesse momento? Os sons, a luz, o espaço são intensos, acolhedores ou tranquilizantes? Então, quais são os doshas que você sente no ambiente
E aqui não tem certo nem errado, só presença, só escuta. E isso já é Ayurveda. Aos poucos retornando para uma observação sutil de sua respiração, que ocorre de forma natural, se conectando com o momento presente, retornando aos poucos, com leveza, movendo os dedinhos das mãos, piscando levemente os olhos antes de se abrir por completo. Bem-vindo e bem-vinda de volta. Pode abrir os seus olhos. Saiba que essas perguntas não têm resposta, não tem certo e errado, elas são caminhos para a gente treinar essa escuta. E quanto mais você observa, mais você se apropria, para então a gente se ajustar com gentileza. É. Então hoje você aprendeu que os doshas eles são dinâmicos, que o primeiro passo para viver o Ayurveda é observar com presença. E se essa aula aqui despertou algo em você, se você começou a perceber com outros olhos ou sentiu vontade de seguir se aprofundando, saiba que esse é só o começo de uma jornada muito bonita. Eu estou construindo com muito carinho um curso completo de ciclos sagrados. É sobre a arte de fluir com o Ayurveda no nosso cotidiano. E nele nós vamos explorar de forma bem prática e sensorial como construir uma rotina que se alinha com os ciclos da natureza, com a natureza única do seu ser e com o momento da sua vida. Então, nós vamos falar de ritmos do dia, das estações, da alimentação ayurvédica e de como viver o Ayurveda não apenas como conhecimento